que Deus tem como projeto para a nossa vida. Se eu não tenho claro o projeto de Deus para a minha vida, eu vou ficar apático. Eu vou ficar à parte. Eu vou ficar inerte. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar estatizado, estatificado, vou virar estátua e não vou realizar aquilo que Deus tem como projeto para a minha vida. Deus continua desejando e tendo projetos para mim, para você, para cada um de nós. Mas nós temos que tomarmos posse e compreendermos esse projeto. E nos engajarmos e trabalharmos, darmos as mãos, darmos o ombro e participarmos então dessa visão que Deus tem para a nossa vida. Eu já ouvi algumas vezes pregarem sobre esse texto, eu creio que você também. E esse texto tem uma curiosidade que eu nunca consegui, a princípio, entender o que queria dizer isso. Tem uma curiosidade esse texto. Diz um momento lá que as redes estavam cheias e conta os peixes, cheias de 153 peixes. E é interessante aqui porque aos nossos olhos leigos isso pode passar batido. Mas o número 153 é um número pitagórico. Depois você pode acessar o Google, né? Santo Google, e você pode ver o que é número pitagórico, que é número triangular. O número 10 é um número perfeito, dentro do conceito de Pitágoras. Um conceito de que, na sua base, você põe 4 pontos. No segundo nível, você põe 3 pontos. No terceiro nível, 2 pontos. E no quarto nível, 1 ponto. 4. Mais 3. Mais 2. Mais 1. 10. Ou seja, a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Isso dá a base de um triângulo. O número 153 também é a mesma coisa. Quando os pitagóricos viram esse texto, ficaram impactados. E aí nós temos uma mensagem para nós falar aos racionais, aos que são físicos, aos que são donos da matemática, aos que pensam e que racionalizam todas as coisas. E nós podemos ver na palavra de Deus que nosso Deus é um Deus perfeito. O número 153 levanta e mostra para nós a perfeição de um Deus que está sempre, constantemente, tentando e realizando coisas novas na nossa vida. Mas é interessante esse texto porque diz que já é a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos depois da ressurreição. É interessante porque nesse momento nós vemos não um grupo que está extremamente eufórico. À medida que as pessoas já tinham tido um contato com Jesus, e nós falamos um pouco sobre isso domingo passado, na caminhada de Emaús, era para esse grupo estar eufórico. Era para esse grupo estar extremamente animado. Mas nós não vemos isso. Pelo contrário, nós vemos um grupo com dificuldades de visualizar o futuro, com dificuldades de sonhar, dificuldades de sonhar. E eu creio que esse texto fala principalmente a nós essa noite sobre a nossa própria dificuldade de sonhar. Muitas vezes nós temos dificuldade de sonhar, de crer, de acreditar, de visualizar, de entender que o nosso Deus continua tendo um propósito para a nossa vida. Tem uma frase que eu marquei aqui, do autor brasileiro chamado Augusto Cury. Não sei quantos já leram os livros dele, são muito bons. Ele fala sobre o amor, fala sobre o Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele tem vários livros que são best-seller. E uma frase que me marcou e eu achei interessante, marquei aqui. Augusto Cury disse:
Os sonhos são o melhor remédio para curar frustrações. Eles reeditam o filme do inconsciente e ampliam os horizontes do desanimado, fazendo renascer a motivação para recomeçar tudo de novo. Eu creio que começar as coisas é difícil. Mas o mais difícil é recomeçar uma coisa. Se eu estou recomeçando é porque em todo esse projeto, essa caminhada, houve um momento que houve a frustração, que houve a falha, que houve o rompimento, que eu perdi algo, que me levou e que me motivou e que eu sou agora obrigado a recomeçar. E esse é um grande momento que os discípulos aqui estão vivenciando. Nós temos 7 discípulos que estão vivenciando o momento após a ressurreição. Eles sabiam que Jesus ressuscitou. Mas, ainda de alguma forma, havia algo que os impedia de caminhar. Interessante esse texto porque diz aqui que eles viviam aqui um momento de certa tristeza. Estão aqui os 7 discípulos, você pode olhar aí no versículo 2, tem Pedro, tem Tomé, tem Natanael, tem os filhos de Zebedeu, que você pode olhar depois nos textos bíblicos, ele está falando de João e de Tiago. E tem mais outros 2 discípulos que ele não diz os nomes. Ou seja, é um momento de dificuldade, inclusive, de detalhar, de esclarecer, de informar esse momento. Eles vivem aqui um momento de uma certa frustração, porque eles tinham todo um sonho por detrás da vinda do Senhor Jesus. O sonho de uma reconstrução da nação de Israel. O sonho de um Messias que viria e governaria não somente dentro de uma ação política, mas traria justiça. É um povo que está carente de justiça, que sente falta da justiça verdadeira. E nós podemos olhar nesses discípulos um pouco de nós mesmos. Quantas vezes você olha e vê que falta? Como nós gostaríamos de ver uma nação que fosse mais justa? Quantas vezes você e eu, no nosso dia a dia, vemos uma série de atitudes, de ações contra a nossa própria vida, contra a nossa família, contra a visão da igreja, e nós achamos isso injusto. Esse é um momento que os discípulos estão vivenciando. Diz o texto que eles estão à beira do mar. Eu imagino que nesse momento os discípulos vão à beira do mar, não somente porque são pescadores, mas porque de alguma forma o mar é algo que eles conhecem. O mar é algo que pode de alguma forma trazer coisas para ele e ajudá-lo a entender todo esse contexto que estão vivenciando na sua vida internamente. É interessante porque em meio a esse contexto, diz aqui o texto, versículo 3, que Pedro olha para toda essa situação e diz: vou pescar. Pedro não conseguia ficar inerte diante dessa situação. Pedro está claro que é um líder. Pedro é uma pessoa de liderança. Assim como Deus chamou a mim e a você a sermos pessoas de liderança. O líder não é aquele que tem um cargo. O líder é aquele que influencia